Bem-vindos a esta desconstrução detalhada dos resultados financeiros da Gerdau referentes ao primeiro trimestre de 2026. O nosso principal objetivo hoje é isolar os fundamentos operacionais da companhia das variáveis macroeconômicas de curto prazo. Com isso, estabeleceremos uma visão institucional clara e objetiva sobre a real capacidade de geração de valor da empresa. A nossa análise técnica seguirá esta estrutura conceitual. Primeiramente, um resumo executivo. Na sequência, passaremos pelos destaques financeiros, pela eficiência e margens, pela divergência geográfica atual e por uma desconstrução minuciosa do lucro líquido. Por fim, avaliaremos as perspectivas de mercado e os riscos estruturais associados. Iniciamos com o resumo executivo, delineando a dicotomia estrutural observada no balanço deste trimestre. A dinâmica predominante do período revela uma receita que seguiu com exatidão as projeções de estagnação estipuladas pelo mercado. No entanto, constatamos uma expansão significativa na rentabilidade operacional. Em contrapartida, o lucro líquido entregue ficou notavelmente abaixo das expectativas do consenso. Compreender essa disparidade exige uma avaliação rigorosa das métricas contábeis. Avançando para os destaques financeiros, concentraremos a análise no contraste direto entre a receita consolidada e o lucro operacional. A receita líquida consolidada encerrou o trimestre em 16,7 bilhões de reais. Este montante representa uma contração de 1,5% em relação ao trimestre anterior e uma queda de 3,8% na comparação anual. O indicador de maior relevância, contudo, é o EBITDA ajustado. O montante atingiu 3 bilhões de reais, configurando uma expansão robusta de 24,6% sequencialmente e de 23,2% na base anual. A leitura institucional aponta que a companhia está gerando menos receita total, porém extraindo consideravelmente mais margem operacional de seu volume de vendas. Na seção de eficiência e margens, examinaremos os fatores primários que viabilizaram esta contenção de custos em um ambiente de receita pressionada. A margem EBITDA ajustada alcançou 17,7%. É fundamental sublinhar que este representa o patamar mais elevado documentado pela empresa desde o terceiro trimestre de 2023. Este indicador atesta o sucesso de melhorias operacionais consistentes e de uma reestruturação contínua na base de custos da organização. A decomposição específica destes ganhos revela dados operacionais importantes. Mesmo diante de uma queda superior a 16% na receita brasileira na comparação anual, o custo de vendas no país recuou 9,6%. Esse declínio reflete a normalização de despesas após os períodos de manutenção. Simultaneamente, o dispêndio de capital totalizou 1,1 bilhão de reais no período. A alocação foi estratégica, focada na maximização da produtividade da aciaria de Midlothian nos Estados Unidos e na integração do complexo solar de Barro Alto, iniciativa que suprirá 13% do consumo energético da operação no Brasil. Passamos à análise da divergência geográfica, onde a assimetria entre os mercados da América do Norte e do Brasil dita a atual tese de investimentos da empresa. O contraste macroeconômico entre as operações é severo. Na América do Norte, a companhia reportou uma margem EBITDA excepcional de 24,1%. Este resultado é sustentado ativamente por uma carteira de pedidos sólida no segmento de construção não residencial e pelas barreiras tarifárias da Section 232. No polo oposto, a operação brasileira entregou uma margem EBITDA de apenas 9,2%. O mercado interno brasileiro sofre uma pressão estrutural decorrente de um pico de 30% na penetração de aço plano importado, o que inviabiliza o repasse de preços e corrói a rentabilidade local. A assimetria na geração de caixa torna-se inegável em valores absolutos. Nos 3 bilhões de reais contabilizados no EBITDA consolidado, 2,2 bilhões são provenientes de forma exclusiva da América do Norte. As operações norte-americanas respondem hoje por aproximadamente 75% de todo o lucro operacional da companhia. Esta profunda dependência geográfica constitui um fator de risco que demanda monitoramento contínuo. Chegamos à desconstrução do lucro líquido. Aqui, investigaremos o paradoxo entre a excelência da margem operacional e o desempenho inferior na última linha do balanço. O lucro líquido ajustado reportado foi de 1,013 bilhão de reais. Embora configure um crescimento sequencial de 51,2%, o montante frustrou as projeções de mercado, ficando entre 20% e 25% abaixo do consenso, que estimava 1,29 bilhão. A eficiência operacional foi consumida antes de atingir o lucro líquido, devido a um resultado financeiro severamente adverso. Observamos impactos diretos originados por despesas financeiras elevadas, variações cambiais de alta volatilidade e ajustes inflacionários expressivos contabilizados na subsidiária da Argentina.
O fluxo de caixa livre no trimestre limitou-se a ínfimos 16 milhões de reais. Existe uma discrepância técnica alarmante entre os 3 bilhões de EBITDA reportados e um fluxo de caixa livre apenas marginalmente positivo. A deterioração aguda nesta conversão de caixa originou-se primariamente de um alto consumo de capital de giro, estipulado na casa de 1 bilhão de reais, somado ao elevado nível de dispêndio de capital abordado na sessão anterior. Por fim, ingressamos na seção de perspectivas e riscos, projetando as ameaças estruturais e os horizontes operacionais. Mapeamos os catalisadores através de 3 horizontes temporais rigorosos. Entre 3 e 6 meses, a estabilidade financeira dependerá inteiramente dos dados contínuos de demanda nos Estados Unidos e de indicadores sólidos de retração nas importações no Brasil. No espectro de 1 a 2 anos, a avaliação recai sobre a resiliência da carteira de pedidos da América do Norte, fator vital para ancorar a margem de 24%, além da maturação financeira obrigatória dos recentes investimentos de capital. No longo prazo, a sustentabilidade institucional exigirá o reequilíbrio estrutural do mercado brasileiro e a monetização efetiva da agenda de descarbonização perante a clientela global. É imperativo qualificar as vulnerabilidades estruturais do negócio. A corporação evidencia notável exposição a potenciais revisões na política comercial estadunidense, com foco na Section 232. No âmbito doméstico, a penetração do aço importado configura uma ameaça persistente às margens brasileiras. Soma-se a isso a exposição contínua aos ciclos de sobrecapacidade da indústria siderúrgica global. Por fim, detectamos um avanço de 8% na dívida líquida em bases anuais. Este aumento de alavancagem, combinado com a restrita geração de caixa livre, exige absoluta disciplina executiva na alocação de capital ao longo dos próximos períodos. A viabilidade de longo prazo da companhia, avaliada como um ativo de retornos compostos, reside estritamente em sua competência para harmonizar a flexibilidade geográfica com a entrega sistemática de valor aos acionistas. A capacidade executiva de transformar o resultado operacional consolidado em fluxo de caixa livre robusto consistirá na métrica definitiva para chancelar o sucesso de sua estratégia. Finalizamos aqui esta avaliação estruturada do trimestre. Ressaltamos que esta apresentação possui finalidade estritamente informativa, baseada em balanços de domínio público. O mercado de renda variável contempla riscos inerentes de perda de capital. Para acesso contínuo a análises institucionais pormenorizadas, sugerimos a inscrição no canal Você Especialista. Deixamos o mercado com a reflexão principal desta cobertura. Em um cenário financeiro onde o principal motor de caixa da companhia opera majoritariamente do exterior, até que ponto a alta rentabilidade americana conseguirá neutralizar as fragilidades crônicas da operação brasileira?